Analisa bem comigo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E esse versículo deixa a gente assim, gente, um pouco intrigado, porque parece que nós estamos vendo exatamente e vivendo exatamente isso hoje. Olha o que Mateus diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem o templo. Parece, na verdade, até uma contradição. Se Jesus estava saindo do templo, é porque ele entrou. E se Jesus entrou no templo, ele viu a estrutura do templo. É impossível que Jesus tenha entrado no templo, e esse é o segundo templo, porque o primeiro foi construído por Salomão. Esse daqui já era o segundo templo. E o terceiro templo está para ser construído agora. Acredite você ou não. E será construído. Se você já viu as fotos de Israel, de Jerusalém, você viu aquela cúpula do Domo da Rocha, aquele templo que tem uma cúpula amarela, dourada, construído no Domo da Rocha, chamada também Mesquita de Omar. É exatamente naquele lugar onde vai ser construído o terceiro templo. Observe, Jesus entra no templo, provavelmente orou, provavelmente pregou, provavelmente ensinou, e Jesus sai dele agora. E quando Jesus sai do templo, os seus discípulos: Senhor, o Senhor tem que ver esse templo. Jesus, o Senhor tem que observar. Jesus, como se quisesse dizer assim: Jesus, vamos construir um para a gente? Vamos construir, como alguém que quisesse dizer assim: vamos construir um desse também para a gente? Jesus não construiu o templo quando ele esteve aqui. A vontade dele e o desejo dele nunca foi construir templos. A vontade de Jesus sempre foi converter templos. A vontade de Jesus sempre foi trazer templos para o reino de Deus. E o templo que Jesus sempre quis trazer sou eu, é você. Jesus nunca se importou, nunca mandou edificar uma casa para que a gente estivesse, para que ele estivesse pregando, tanto que ele pregava em casa. Quantas vezes ele estava pregando em casa? O paralítico, por exemplo, que desceu na maca, o paralítico, Jesus estava pregando na casa dele, numa casa. Você já pensou se Jesus quisesse construir templo? Nunca quis que nós olhássemos para as coisas dessa vida e desse mundo, justamente para que nós não nos apegássemos a elas. Infelizmente, a nossa geração está caminhando na contramão, porque nós estamos fazendo do templo, nós estamos fazendo das coisas do mundo um lugar de expectação para nós. Essa é a verdade. Como os discípulos estavam. Para eles, Jesus não está impressionado com nada que você e eu façamos. Nós não podemos dar nada a Deus. Aí quando eles chamam Jesus e olha, e esse tempo, não fique achando que você sabe muito. Eu sempre sabem exatamente entender o valor daquela pregação, recebem e mudam. Hoje à tarde eu recebi várias mensagens, algo que Deus falou com muita gente, e uma das mensagens me chamou a atenção, porque dizia: pastor, a partir de hoje, e você assiste a mensagem, a pregação de hoje, de manhã, desse domingo de manhã. E por que isso aconteceu? Porque a pessoa estava aberta para ouvir a palavra de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção é para a mensagem e não para o mensageiro. O que eu quero dizer é que Deus, Ele faz coisas grandiosas, mas não é para a gente se impressionar com o templo. Às vezes a gente comete esse erro. Gente, que mulher é essa? Gente, que homem é esse?
Kátia estava cantando aqui com as meninas. Aí você chega e diz: mas gente, que voz é essa? Se impressione com aquilo que ela está cantando, com aquilo que ela está trazendo, porque é o cerne, é o principal. A gente precisa parar mais de olhar para a estrutura do templo e olhar mais para quem está dentro do templo. Jesus estava valorizando o templo, gente, enquanto ele estava lá dentro. Jesus entrou no templo e ele valorizou o que ele estava fazendo lá dentro. Quando ele estava pregando a palavra de Deus, que chegaram Maria e seus irmãos e ficaram do lado de fora, querendo falar com ele, e ficaram talvez dizendo: chama ele aí para a gente conversar com ele, fala que é a mamãe dele que está aqui fora. Talvez Judas, o não Iscariotes, que era irmão de Jesus, disse também ao Tiago: diz a ele que é o irmão dele, que ele pare aí e venha cá falar com a gente. Mas qual? Jesus disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos e o povo que estava ouvindo a palavra, ele diz: eis aqui meus irmãos e minha mãe, porque qualquer que fizer a vontade de Deus é meu pai, mãe, irmã e irmão. Então, se você faz a vontade de Deus, você faz parte da família de Jesus. Mas as pessoas se impressionam muito com o que está do lado de fora. Talvez Maria, naquele momento, ela tenha ficado impressionada: gente, quanta gente atrás do meu filho. Porque toda mãe é assim, né? Toda mãe é assim. Às vezes minha avó, ela vem na igreja, ela está vendo a gente agora, e quando ela está na igreja, ela fica de lá do banco falando assim: oh Deus, dá sabedoria a esse menino, oh Deus, ele é tão sabido, Deus abençoa ele. Minha avó faz assim. Minha mãe, quando eu começo a falar no rádio de manhã, minha mãe já começa: oh Deus, abençoa meu filho, Senhor. Oh Deus, sabe por quê? Porque elas veem a gente quando a gente era pequenininho, acompanhou toda a nossa trajetória. Isso é natural. É natural que Maria também tenha chegado ali e falado: olha, quanta gente sendo abençoada por meu filho. Mas Jesus trata de dizer para ela que naquele momento a pessoa mais importante era quem estava ouvindo a palavra de Deus. Lembra daquela mulher que no meio de uma pregação de Jesus, ela se levanta no meio da multidão e diz: bendito o ventre que te concebeu e os peitos que te amamentaram. Aí Jesus diz assim: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guarda. Ou seja, você está falando a verdade, mas está falando a verdade na hora errada. Agora é hora de ouvir, agora não é hora de falar. Por isso que não existe, só fazendo um parêntese, esses profetas que andam por aí querendo parar culto, interromper a pregação do pregador para dar recado. Vai mandar recado lá na sua casa. Mas na hora da pregação, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. É bom que eu e você entendamos e compreendamos isso. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Acontece muitas vezes isso. Maria, mãe de Jesus, ficou impressionada. E aí, manda dizer: vai lá e fala com ele que a mãe dele está aqui fora querendo falar. Jesus disse: não, aqui estão meus irmãos. Ou seja, depois que eu pregar, depois que eu disser o que eu tenho que dizer aqui, aí eu vou lá fora conversar com minha mãe. Você entende, meu irmão? Não se impressione com o que está do lado de fora. Não se impressione com o que está fora do templo. Dê importância àquilo que você pode fazer dentro. Eu não posso ficar impressionado com superficialidades. As coisas superficiais, elas não ficam muito tempo. E Jesus entra lá no templo, sai do templo, os discípulos se aproximam e começam a mostrar: olha que coisa linda, a estrutura. O que Mateus diz
é que os discípulos ficaram impressionados com a estrutura. Senhor, olha cada coluna, Jesus. Senhor, ó para isso. Olha, Jesus, que espelhos bonitos que colocaram ali. Olha, Jesus, que detalhes lindos. Aí Jesus fala com eles assim: vocês não estão vendo tudo isso aí? Sim, Senhor, a gente está vendo. Está mostrando para o Senhor. Aí Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu já falei que esse templo foi o segundo templo. O primeiro Salomão construiu, foi destruído. Construir o segundo, foi esse. Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra. E quando o general Tito, depois, 70 anos depois que Jesus foi aos céus, quando Tito entrou em Jerusalém, invadiu Jerusalém, ele derrubou, ele destruiu esse templo. E como dizem que eles derretiam ouro para colocar entre as pedras do templo, as pessoas, para arrancar o ouro daquelas rochas, elas tiravam uma pedra da outra. E cumpriu-se literalmente a profecia de Jesus que diz: não ficará pedra sobre pedra. Você percebe que nada nesse mundo é permanente? Você percebe que a gente não pode se preocupar e se abismar com a estrutura desse templo, a estrutura do templo, e se conquistar dentro dele? Jesus disse: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas? E diz para a gente quais serão os sinais do fim do mundo. Aí Jesus diz: cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerra, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça. Meu irmão, presta bastante atenção na palavra de Deus, no que diz a palavra de Deus e naquilo que Jesus traz para nós. Quando Ele nos ensina, quando Ele chama a nossa atenção para a gente olhar para dentro de nós mesmos. Jesus manda o tempo todo a gente olhar para dentro de nós. Não é porque sou psicanalista não, mas as respostas estão dentro de nós. E quem disse isso não foi Freud não. Freud é o pai da psicanálise, descobriu a psicanálise, mas o princípio de olhar para dentro de si, de trazer daqui das suas vísceras, das suas entranhas, resposta para muitas coisas da sua vida, quem ensinou isso foi Jesus. Jesus disse: o reino de Deus, ele não virá com visível aparência. As pessoas vão dizer: o reino de Deus está aqui, está ali, está acolá, ou seja, do lado de fora. Mas Jesus diz: mas eu digo a vocês que o reino de Deus está dentro de vocês. O reino não está fora, o reino está dentro. E ele chama os discípulos e diz isso: vocês vão ouvir falar muitas coisas, mas o grande problema, meus irmãos, é que as pessoas não têm mais fé na eternidade. A fé das pessoas não está na eternidade. Muitas pessoas não acreditam na eternidade. Você quer ver um homem que acreditou na eternidade? Você quer ver um homem que teve fé na eternidade, que Jesus realmente ia voltar? O ladrão da cruz. Ele já estava morrendo perto de Jesus. Estava para dar o último suspiro. E ali no último suspiro, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus vai e diz: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por que que ele falou aquilo? Porque ele tinha certeza, convicção que Jesus era o Filho de Deus. Ele acreditava, porque não dá para reconhecer um rei com a massa de sangue no seu rosto. Não dá para reconhecer um rei nu, crucificado, na mesma condição e na mesma situação que ele estava. Você tem reconhecido esse rei? Você tem procurado reconhecer esse rei e preparado a sua vida para quando ele voltar?
As últimas palavras de Jesus, quando ele esteve, Ana Cláudia, aqui nesse mundo, as últimas palavras dele, que não foram dele, mas dos anjos. Quando Jesus vai para o céu, os anjos dizem assim, olha, porque os discípulos estavam olhando muito para onde? Jesus subindo para o céu. Aí os anjos aparecem e dizem assim, varões galileus, ou seja, homens galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus que vocês viram subir aqui, ele voltará do mesmo jeito que vocês viram subir. Então aguardem. Olha que promessa linda. Você acredita que Jesus esteve aqui? Você acredita que ele pisou aqui nessas terras e que ele veio salvar a humanidade e que ele morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados? Ah, se você acredita, você também tem que acreditar que ele voltará. E ele voltará para buscar os seus. Está escrito na sua palavra, os que morrerem serão ressuscitados, porque até a morte obedece à voz e o comando de Jesus. Aqueles que morrerem serão ressuscitados, os que estiverem vivos serão transformados e elevados às alturas com ele. Essa é a nossa maior esperança. Não fique depositando sua esperança em homens, pastores, obreiros, membros, todas as pessoas que dizem crer em Jesus. Não fique depositando sua esperança em uma pessoa que vai te salvar aqui. As brigas intermináveis, políticas que a gente vê hoje em dia, pessoas acreditando em homens. Ah, porque fulano de tal é um enviado de Deus, porque o outro de tal é do Satanás, porque o outro é de Deus. Meu irmão, Jesus não veio trazer nada aqui para a gente, aqui nessa terra não. Eu sou um ser político, eu vivo aqui, expresso as minhas opiniões, mas eu sei que nenhum desses homens aí vai salvar ninguém não. Fica brigando com teu irmão por causa de presidente, por causa de governador, por causa de prefeito, e você diz que conhece a palavra de Deus? Fica batendo boca em rede social com as pessoas. Você acha que isso é viver a palavra de Deus? Ah, pastor, mas eu tenho que expressar as minhas opiniões. Eu também expresso as minhas. Expresso as minhas, mas não me apego a nenhum deles. Sabe, para mim, eu oro por todos os meus governantes, e Deus sabe disso, pelo prefeito, pelo governador, todos os que estão no poder, eu oro, peço a bênção de Deus, mas nenhum deles morreu por mim na cruz. Quem morreu na cruz foi Jesus, e a Bíblia diz que ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vai procurar os seus. Ele vai procurar aquilo que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Como é que você tem lidado com isso? Você está olhando para quê? Para a estrutura? Você está olhando para a estrutura. Ao invés de olhar para quem está dentro dessa estrutura, Jesus estava dentro do templo. Os discípulos estavam impressionados com a estrutura do templo. Você está impressionado com quem está dentro do templo? Ou você está olhando para a estrutura? Parecer que é de Deus, muita gente parece, Kátia, Letícia. Muita gente parece. A parábola das 10 virgens, haviam 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. Antes da meia-noite, as 10 eram iguaizinhas. Antes do grito da meia-noite, as 10 virgens eram iguaizinhas. Todas estavam o quê? Tinham em comum, esperando o noivo. Está lá em Mateus 25. Estavam as 10 esperando o noivo. Mas quando vem o grito da meia-noite, meu irmão, minha irmã, é que se vê as diferenças. Pode olhar na Bíblia. Quando diz assim, um grito assim, eis o noivo. Aí, as prudentes olharam suas lâmpadas e suas lâmpadas estavam vazias. Só que elas tinham um azeite perto. E pegaram e encheram as lâmpadas. Mas as nécias, que tinham suas lâmpadas cheias, ficaram vazias porque elas haviam adormecido.
E agora já não tinham mais azeite. Observe bem, qual foi o problema das 5 virgens? Conteúdo. Analisa bem comigo e presta atenção no que Deus está falando contigo. O problema das 5 virgens é que elas não tinham conteúdo suficiente para irem até o fim. É o que está acontecendo hoje. As pessoas estão se preocupando demais com a estrutura, com a parte de fora. E o problema das virgens é que elas não tinham azeite dentro, elas não tinham conteúdo. Ela tinha a lâmpada, ela tinha o pavio, mas não tinha o azeite suficiente para se manter aceso. É o que muitos estão fazendo hoje. Quantas pessoas começam? Quantas pessoas não terminam? Desiste no meio do caminho, desiste da sua fé, por causa de situações, por causa de problemas, por causa de pessoas, dá desculpa na verdade, porque os bares da vida estão cheios, tem briga, um se acaba com o outro, dá murro no outro, é facada no outro, e depois o cara volta para o bar e vai ficar junto com o outro. Hoje meio-dia eu estava passando com a Eliana, em algumas ruas aqui, perto de meio-dia, e eu vi uns 4 ou 5 bares. Eu fico até indignado com isso. O bar estava, as pessoas estavam assim, aglomeradas na porta dos bares. Eu não sei quem é que não vê isso, porque eu vi inclusive muita gente sem máscara. Na igreja não pode. Na igreja não pode. Porque eu respeito o decreto do prefeito, mas não concordo. Eu respeito em obediência, mas não concordo. Acho que as igrejas poderiam estar funcionando com 30% de sua capacidade, com cuidado, com álcool em gel, com máscaras, todo mundo de máscaras, como nós estamos fazendo em todos os ambientes. A igreja é mais um ambiente social. Aqui ninguém se pega, como no baba, aqui ninguém fica suando junto com o outro, como uma academia, não é a mesma coisa. Não pode colocar a igreja como academia. Então eu respeito, mas não concordo. E tenho o direito de não concordar. Então os bares estão cheios, hoje estava cheio. Cheio de gente na porta para comprar bebida, para levar para casa. Você acha que essas pessoas estão interessadas em ouvir a palavra de Deus? Você acha que essas pessoas estão temendo a volta de Jesus? Não estão não, gente. Jesus disse: acautelai-vos, cuidado, porque assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Você que está dentro de uma igreja, cuidado, porque assim como você está dentro da igreja, as 5 virgens nécias também estavam na igreja. A diferença só foi depois do grito da meia-noite. Mas antes, 10 horas da noite, todo mundo salvo. Oh, glória! Todo mundo salvo. 10 horas da noite. 11 horas da noite, todo mundo salvo. 11h30, estava todo mundo salva. Todas as virgens. Elas até adormeceram. Mas quando chegou meia-noite, alguém grita: o noivo chegou. E ali foi que se viu a diferença. Porque não tinha conteúdo. Tem gente que não tem conteúdo, tem muita aparência, mas não tem essência. Está olhando a estrutura do templo. Jesus está olhando o que tem dentro. Jesus estava interessado em fazer lá dentro do templo. Ele não estava interessado em ficar olhando. Jesus está mais interessado com o que tem dentro de mim, com o caráter que eu tenho. Quando eu estou sozinho, eu faço o quê? Eu sou fiel ao meu Deus? Jesus olha isso. Você pode até olhar, você pode gostar de uma mensagem, ser grandemente abençoado, mas quando você valoriza o pregador mais do que a pregação, você comete o erro dos discípulos, porque você olha a estrutura e deixa de olhar o que está dentro do templo. Avalie o pregador, sabe como? Pela vida dele. Estou dizendo isso insistentemente, porque a repetição faz parte da didática. Avalie o pregador pela família dele.
não pela pregação que ele prega. Avalie o pregador pelo dia a dia dele. Como é ele com a sua esposa, com seus filhos e com aqueles que o conhecem. Avalie uma pessoa, um cantor, do mesmo jeito. Quando eu recebi Nani Azevedo aqui, eu já contei isso aqui, vou contar de novo. Eu fui com o Marquinho Maia. Nós fomos buscar Nani em Ubaitaba, que ele cantou em outra cidade, e nós íamos buscar ele lá, que o irmão ia levar. Nós acabamos atrasando a viagem. E quando nós chegamos lá, tinha quase 1 hora que Nani Azevedo, o número 1 da Central Gospel, que vendia, era o que mais vendia na época, não sei como está agora, mas na época era, requisitado todas as cidades do Brasil. Ele ficou 1 hora parado na rodoviária de Ubaitaba. Comeu até o pastel de rodoviária que Tonho de Aripibu disse que é pouca carne e muito óleo. Não é assim? Ou é muito óleo e pouca carne, não é assim? Que a gente tem que ser igual pastel de rodoviária, muito óleo e pouca carne. E quando nós chegamos lá, você sabe o que foi que Nani falou, Maurício? Disse assim: ô irmão, atrasou um pouquinho, não foi? Entrou no carro, veio conversando com a gente até aqui, batendo papo, dando risada, contando histórias da vida dele. Você sabe o que é isso? Bastidor. Eu estou contando isso porque eu quero contar, mas ele não pediu para eu contar. Ele veio aqui, cantou aqui na frente, chegou aqui, começou a tocar com seu violão, todo bonitão. Depois deu o violão para Daniel, nem quis soltar mais o violão, deixar o violão da mão de Daniel. Aliás, nem precisava, né? Não é porque é meu filho, mas nem precisava pegar o violão de novo da mão de Daniel. E assim ficou aqui. Eu chamei ele para entrar, para vir para o gabinete. Ele disse: não, pastor, eu quero ficar aqui no meio dos irmãos. Gente, Deus está olhando, é isso da nossa vida. Eu estou dizendo isso porque para que você se preocupe com a sua essência. Se preocupe mais com aquilo que você é por dentro. É como eu preguei hoje de manhã falando do banheiro. No banheiro, você é o lugar da selfie. No banheiro, é o lugar onde você se desnuda completamente, onde você tem a sua total intimidade individual. Porque o quarto você divide sua intimidade com outra pessoa, mas no banheiro é você sozinho. Nós precisamos estar sempre nesse banheiro da nossa vida, para a gente não olhar quando a gente está assim, de terno, de camisa, vestido na frente do templo. Não, nós precisamos ver. Deus está vendo o que eu tenho por dentro. Deus te vê como você é. Deus te vê como você é. Quando você se veste, é que Deus não gosta. Foi assim que aconteceu com Adão. Adão, para que você se vestiu, rapaz? Não era para ter se vestido. Você comeu, você pecou. Você comeu o fruto que não era para comer. Então Deus vê a gente como a gente é. Mas quando a gente cresce, a gente não quer mais. Já viu como é que a gente é com os pais da gente? A gente não tem vergonha. Quando tem 1 ano, fica lá andando no meio da rua. O pai da gente, a mãe da gente troca a gente, passa talco, faz tudo, né? Aí quando cresce, a gente bota logo a mão na frente. Aí o pai, a mãe fala assim: um menino desse que eu troquei fralda, agora dizendo que tem vergonha de mim. Fedendo a leite. Por que acontece isso? Porque a gente cresce. Gente, esse realmente é um grande problema. Deus gostaria que a gente tivesse sempre pequenininho, mas a gente teima e insiste em crescer. E quando a gente cresce, a gente se acha autossuficiente. E quando a gente se acha autossuficiente, a gente acaba saindo do propósito de Deus, deixando o propósito de Deus. Você e eu precisamos entender isso. Jesus falou com os seus discípulos: não fiquem impressionados com o que está fora do templo. Olhe para dentro de você. Eu quero falar com você que me ouve, que me assiste nessa hora. Olha para dentro de você. Olha para o que está dentro. Olha se você, que tipo de pessoa você tem sido. Deus está te vendo. Davi disse: para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá a tua destra me susterá. Não adianta a gente correr de Deus, porque Ele conhece a gente.
Lembra da mensagem que eu preguei outro dia aqui? O diagnóstico de Deus. Deus tem um diagnóstico nosso em tempo real. A gente aqui não entende. Jesus estava mais pensando na parte interior do templo do que na estrutura. Eu achei interessante esse texto. Quando eu cheguei ali, o Espírito Santo colocou uma lente de aumento. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus entra, acompanha comigo o raciocínio. Jesus entra no templo, com certeza viu o que estava ali, fica lá dentro, ora, ensina, tudo no templo. Depois Jesus sai. Quando Jesus sai, os discípulos estavam assim, ó, de boca aberta, olhando o templo. Aí eles chamam Jesus. O senhor não viu não, foi? O senhor precisa ver. Senhor, é cada coluna. Dá uma olhada. Jesus nem liga. Jesus disse assim, ó, vocês não estão vendo tudo isso? Jesus nem faz muito comentário, tece muito comentário. Vocês não estão vendo tudo isso aí? Então observa que Jesus viu. Não vedes tudo isso, é de quem já viu e não se impressionou. Você pode ver as coisas, mas não se impressionar. Se impressione com a pregação, não com o pregador. Se impressione com a mensagem, não com o mensageiro. É que hoje em dia, as pessoas vivem, muitos de nós pregadores, vivem querendo chamar a atenção para si. E o pregador, na verdade, aquele que ama as suas ovelhas, as pessoas que ele está ensinando, ele conduz as pessoas a Cristo, não conduz pessoas a ele. Porque conduzir pessoas a nós, gente, não é difícil não. É só você ser motivador, você ter um pouco de inteligência e ser líder. Você conduz pessoas a você. Naturalmente, as pessoas que seguem a Jesus e estão perto da gente, elas seguem a gente. E isso não é nenhum demérito não. Porque Jesus disse que nós faríamos discípulos. Claro que é normal. Mas a mensagem não pode, o cerne da pregação, o centro da pregação, não tem que estar no pregador, tem que estar na mensagem. É importante que você entenda isso. É importante que você entenda isso, que você pratique isso. Eu outro dia fiz uma constatação que os meus 2 pastores, que foram minhas referências aqui na terra, meus mentores aqui na terra, eles morreram, os 2. Pastor Rodrigues, meu pai na fé, e pastor Flávio, que foi meu mestre. Eles foram embora, eu estou aqui. O que é que vai acontecer daqui a uns dias? Eu vou embora. Vocês vão ficar aqui. E vocês vão se lembrar de muitas coisas que eu ensinei. Não, o pastor ensinou que era desse jeito, que a gente tinha que esperar firme, que a gente não podia descansar enquanto Jesus não chegasse. Se a gente fosse dormir, que a gente enchesse as lâmpadas da gente, ó. Se a gente fosse dormir, ele dizia, encha a lâmpada de vocês, para um dia a gente se encontrar lá. Gente, o lugar que a gente vai se encontrar é um lugar de delícias. Você lamenta o fato de pensar na morte aqui? Eu tenho fé na eternidade, você tem? Se você tem fé na eternidade, você sabe do que eu estou dizendo. Porque o lugar que nós iremos nos encontrar é um lugar de delícias, melhor do que o jardim do Éden. E depois que todas as coisas acontecerem aqui embaixo, a grande tribulação, o milênio, a Bíblia diz que Deus vai construir novo céu e nova terra. Pastor, a gente não vai morar no céu, não é? Não. O céu que a gente vai morar é o paraíso. Analise e raciocine comigo. A Bíblia não diz lá em Malaquias, porque eu, Senhor, Deus de Israel, não mudo. Vocês não são consumidos, filhos de Israel. Como é que Deus começou tudo, construindo um paraíso para o homem ficar? Agora Deus vai levar o homem para o céu e vai ficar só no céu e vai fazer uma nova terra para ninguém ficar? Se Deus não muda no seu intento original, pastor, e a gente vai fazer o que no céu? Um período de 7 anos da grande tribulação, que vai acontecer a tribulação, que eventos irão acontecer, mas quando acontecer o julgamento final, o JGTB, julgamento do grande trono branco, nós voltaremos e reinaremos para sempre, sem a presença de Satanás, sem o pecado, nós reconquistaremos o paraíso que Adão perdeu. É o que eu digo naquela música que eu fiz. Recebi um novo tempo de Deus para mim,
com ele passear no seu jardim. A intimidade que um dia perdi, conquisto hoje mesmo aqui, pois a árvore da vida encontrei. Jesus se apresenta como árvore da vida, porque ele vai trazer essa possibilidade, ele já trouxe essa possibilidade. Por isso que ele morreu num lenho, simbolizando a árvore da vida. E trouxe para nós a certeza, garantia de vida eterna. Você vai ficar esperando esse Jesus firme, com a sua vida cheia de azeite, ou você vai ficar olhando a estrutura do templo, ou você vai ficar impressionado com pessoas, zangado, mimimi, porque alguém te ofendeu, você sai da igreja, porque falaram alguma coisa, quer beber da número 1 a 51, aí fica dando desculpa que foi por causa do irmão que saiu. É claro que existem as exceções. Tem pessoas que saem decepcionadas. Tem pessoas que se decepcionam na igreja. Agora, pessoas que saem da igreja porque alguém falou dele, ou porque ninguém lhe visitou, é porque sempre foi só um visitante. Eu não tenho dúvida disso. Aquele que sai da igreja porque ninguém lhe visitou, é porque foi apenas um visitante. Tem gente aqui nessa igreja, ó, que pouco contato tem com a gente. Chega, senta no banco, assiste o culto, fiel na igreja, há muitos anos aqui, nunca abandonou a fé. Você não precisa ter intimidade, nem ter intimidade com o seu líder não, para que você